No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês quanto que rende 100 ações de Petrobras, PETR4, a ação que valorizou 22,9% nos últimos 12 meses, porém tem algumas coisas que nós temos que ficar de olho que eu vou mostrar nesse vídeo. Além de, nesse vídeo, eu vou te mostrar os pontos positivos e os pontos negativos, quanto que rende as 100 ações, uma simulação de investimento, no caso, investindo desde 2020 100 ações, você vai ver quanto que rendeu dividendos e quanto que valorizou a empresa e alguns fatores importantes que você deve analisar antes de comprar Petrobras. Então aqui para começar, o seu dividendo yield está em 12,61%, é um dividendo yield. Olhando para a Petrobras, talvez até um dividendo yield baixo, porque ela já pagou dividendos ali de 20, 30%, né? Só que mesmo assim, 12%, olhando o cenário brasileiro, é um dividendo ótimo. Olhando para a Petrobras, ela já entregou mais dividendo nos anos passados. É a questão da valorização da empresa. No último ano ali, ela teve um sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E eu já vou te falar o porquê desse sobe e desce, né? Vamos dar mais algumas olhadas aqui no site Investidor 10. Ó, o histórico de dividendos, como eu tinha falado, lá em 2022 ele pagou um dividendo de 68%. Foi um ano que a Petrobras distribuiu bastante dividendos e o valor dela estava muito baixo, o valor dela. Olha só, vamos ver qual que era o valor lá em 2022. 5 anos atrás, ó, 2022 ela beirava ali R$ 20, R$ 19. Então fez com que isso, pagando um dividendo tão alto e o valor da ação tá baixo, que aconteceu ali os 68% de dividendos. Porque, por exemplo, ali ela pagou mais de R$ 10 de dividendo por ação. Então foi uma meta ali que ela nunca tinha feito isso, né? Mas que pagou ali um dividendo super alto. O payout, vamos dar uma olhada aqui, ó. Em 2022 nem era um payout tão alto, né? Que nós podemos ver em algumas outras empresas, elas pagando ali um dividendo yield de 20, 30%, porém um payout de 400%. Então a Petrobras não estava com payout tão alto. Ela simplesmente distribuiu 100% dos lucros naquele ano, só que coincidiu do preço da ação estar baixíssimo e a empresa ali pagar bastante dividendo. Então foi isso que aconteceu lá em 2022. Pode ser que talvez nunca mais isso aconteça, né? Porque foi uma métrica histórica. Quem tinha Petrobras aqui em 2022 ali ficou feliz da vida por conta dessa valorização. E além disso, vamos dar uma olhada aqui também no ROI da empresa, que é a questão do seu lucro. O seu lucro vem caindo de 2022. Então, 22 estava 51%, 32% e agora 21%. Isso aqui pode-se dizer também que lá em 2022 ela pagou esse dividendo histórico porque ela tinha feito muito lucro, né? Imagina ter um ROI de 50%. Então a média da empresa é 24%. E ela estava pagando 50%, aliás, ela estava com ROI de 50%. E isso é muito. Então foi o que aconteceu ali dela estar com um dividendo tão alto também lá em 2022. O lucro por ação é questão o lucro sobre a ação, né? Quanto que está pagando de lucro para cada ação. Está em 6,49, a média da empresa é 7,05, né? E isso vem caindo lá desde 2022. Vamos olhar aqui também a sua receita líquida, no caso, o lucro dos últimos 5 anos, o lucro nós vimos, mas vamos ver a receita. Receita caiu 2022 para 2023, porém 2023 para 2024, no caso atual, ela aumentou. Então a gente pode ver uma crescente na sua receita, né, do ano de 2023 para o ano de 2024. A questão do ranking Investidor 10, o único ponto negativo dela aqui do site é que ela já deu prejuízo, né?
então por isso que ela não tem uma nota 10, só que a gente não tem que se basear nisso daqui. Depois eu vou te passar ali os pontos positivos e os pontos negativos da ação. O histórico de dividendos, olha só, então 2021, 2022, isso tudo, né? 2023, 19 e agora 12%. Quando que ela geralmente paga dividendos? Pagamento ali, este ano pagou, aliás, isso aqui já é 2025, né? Projeção, olha só, já tem já dividendo lá para 2025. Então, 2024, ela tem uma grande frequência de pagamento de dividendos, ó. Mês 2, 3, 5, 9, mês 8, mês 9, 12 e 11. Então, ela paga dividendos frequentemente, se não trimestralmente, né? Então, a ação da Petrobras é uma ação ótima pagadora de dividendos. Então, agora vamos ver os pontos positivos e os pontos negativos da empresa. Então, um dos seus pontos positivos, que ela é uma das maiores no caso do ramo. Então, ela é um ponto positivo isso, ela ser uma empresa ali maior do seu segmento. Também a questão de um outro ponto positivo, que ela tem bastante reserva. Ela tem bastante reserva de petróleo, né? Então, é algo que, se for para pensar, ela tem um estoque muito grande e isso se torna também um ponto positivo. Nós vimos lá também, ponto positivo, ela está crescendo a receita. Isso é muito importante, porque basicamente o que é qual que são os fatores para uma empresa, né, se valorizar, uma empresa crescer, é o crescimento da sua receita. Então é algo que está acontecendo lá com Petrobras. E também o penúltimo, né, ela tem uma ligação com o governo, então pode ser algo positivo, como também pode ser algo negativo, né, que pode ter ajuda do governo, mas também pode ser um baita ponto negativo que depois ali nós vamos ver. E o maior ponto positivo de Petrobras é os dividendos. Eu tenho certeza que se você tem Petrobras, você pensa em dividendos. Tenho certeza disso. Até porque ali ela pagou tanto dividendo lá em 2022 e é algo que nós esperamos para agora, né? É algo que a gente sempre busca. Petrobras está pagando um dividendo considerado para ela baixo, porém já está alto de 12% e paga ali trimestralmente. É algo recorrente, né? Não é algo que algumas empresas fazem, que pagam dividendos ali a cada 6 meses, por exemplo, ou 2 vezes no ano apenas. Então ela paga dividendos constante. Ponto negativo, o primeiro, é a questão ligada, né, ao seu governo, porque ela é uma estatal. Tem muita gente que não investe na empresa por conta deste risco aqui, porque ela tem ligação com o governo. Então, se acontece alguma coisa na política que tem algum problema, vai impactar a Petrobras. Tenha certeza disso, né? Foi ali o caso dos esquemas de corrupção que teve alguns anos atrás, que afetou bastante a Petrobras por conta ali do governo dela ser uma estatal. Então, isso aqui é considerado um risco muito alto, o risco político, que pode afetar no preço, na distribuição de dividendos e também no próprio resultado, porque como ela é ligada com o governo que controla ela, eles simplesmente podem colocar quem eles querem lá na governança, que é o que já está sendo feito talvez com Petrobras e também com outras estatais, e não é a pessoa mais capacitada para o cargo, que pode acontecer ali então de afetar o resultado diretamente da empresa. Outro ponto negativo também é a sua dívida elevada. Ela tem muita dívida. Ponto negativo também, questões ambientais. Assim como a Vale, ela pode sofrer algum processo ambiental ou algum problema. E também, né, novamente,
vou falar aqui que é a questão da governança. Governança, né, dela ser estatal. Então ela vai ter o risco político e vai ter a questão da governança, porque o governo que manda nela. Agora vamos ver ali quanto que vai render essas 100 ações de Petrobras. Eu já estou aqui com o Excel aberto. Se abrir aqui, já coloquei o valor da ação, dividendo yield. Então, por ano, ela vai render essas 100 ações R$ 489,52. Se nós dividirmos este valor por 12, nós vamos ter uma média ali de R$ 40 todos os meses. E até porque também ela paga trimestralmente. Então, a Petrobras, para você que está buscando dividendos, é uma ótima empresa, só que tem que analisar tudo ali que a gente falou dos pontos positivos e os pontos negativos. Agora, nós vamos ver a questão dos investimentos, né? Se a gente tivesse comprado essas ações lá em 2020. Então aqui eu fiz uma simulação no Investidor 10 e aqui você já consegue ver ó, o valor aplicado. Eu precisaria aplicar então R$ 3.018. E como ela pagou bastante dividendos, olha só a quantidade de caixa que gerava. Gerava 500, R$ 700, R$ 1.000 num mês. Olha só, num mês teve R$ 1.000 de caixa, simplesmente 33% do que tinha sido investido em um mês recebendo dividendo de Petrobras. Olha só, né? Então, isso aqui é muito mágico, né? Em janeiro de 2024. E aqui, né, ganho de capital, ganho de capital, ganho... Isso dos últimos 12 meses, né? Vamos colocar dos últimos 5 anos, porque a gente consegue ver a questão do pagamento de dividendos lá em 2020. Aqui o preço da ação caiu bastante, né, em 2020, e acabou ficando negativo essa valorização. Mas vamos ver os dividendos proventos. Dividendos recebidos. Aqui, ó. Em 2020 não foi recebido dividendo, na verdade estava confundindo, né? 2022, que ela pagou aqueles dividendo altíssimo. Então, R$ 1.500 de dividendos no ano de 2022. E isso é um resultado impressionante, sendo que foi investido apenas R$ 3.000. E o dividendo ao todo, olha só, em 4 anos de investimento, no caso já está considerando 2025, né, mas 4 anos de investimento, já voltou mais de 100% do valor por conta dos dividendos. Aí que está o ponto positivo de investir nessa ação e de investir no Brasil, por enquanto que os dividendos não são taxados, né, e que as empresas distribuem bastante dividendos. Multiplicou 100% em Petrobras em 4 anos. Isso é um resultado histórico, né? Um resultado muito bom. Então o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima.